Bom dia, a paz do Senhor para os meus queridos internautas do Facebook. Vamos ver se chega alguém. Bom dia, bom dia. Enquanto isso, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Ali Maria. Eu sou uma simples e humilde missionária. Sou daqui da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco. Eu hoje resolvi estar fazendo uma live aqui no Facebook, né? Depois eu vou lá no TikTok. E hoje nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Lucas capítulo 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é na verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes.
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nem quem é o Pai que está escrito na lei. Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, deixando-o e o de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, nós acabamos de ouvir o capítulo 10 do livro de Lucas, o livro de Lucas, capítulo 10. E aqui eu tirei, entre tantos ensinamentos, eu tirei aqui a história de Marta e Maria, né? Quando Jesus, ele visita alguém, quando Jesus, ele desperta alguém, é porque ele quer falar alguma coisa conosco, né? Aqui, o Senhor, ele mostra a prioridade cristã, né? A história de Marta e Maria nos ensina sobre a importância das prioridades cristãs. E estar na presença de Deus, buscando conhecimento da sua palavra, evitando as direções mundanas, numa vida equilibrada de amor e fé, e é fundamental. Então aqui, Marta e Maria receberam a visita do Senhor Jesus. Elas receberam, só que eram em 3 irmãos, certo? Mas aqui, quem era mais velha era Marta, e Maria, ela
era uma das mais novas, porque veio o Lázaro e depois Maria. Quando Jesus chega na comitiva, na casa de Marta, e foi um evento fenomenal, porque ele estava indo na casa de Marta, foi com a escola apostólica dele, que eram os discípulos. Provavelmente uma multidão seguiu Jesus, né? E Jesus, ele não foi ali por uma simples visita, porque esse episódio bíblico nos encoraja a cada dia a escolher o melhor caminho na vida, de modo a agradecer e agradar e ser aprovado por Cristo. E a gente só é aprovado por Cristo se a gente estiver nos caminhos do Senhor Jesus, aos pés de Jesus, né? E quando ele entra na casa de Marta e de Maria, ela, pelo impulso espiritual, foi logo se quedando aos pés de Jesus. Marta e Maria, que eram duas irmãs, ali elas moravam na cidade de Betânia, e houve aquela visita, mas Maria se quedou aos pés de Jesus, certo? Mas aquilo incomodou Marta, incomodou Marta, e Marta ficou aborrecida. No versículo 40, diz, do capítulo 10, a paz do Senhor Jesus, Socorro Cruz, Deus te abençoe. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentando aos pés do Senhor Jesus e ouvia os ensinamentos. Marta, agitada-se de um lado para o outro, ocupada. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que Maria, minha irmã, tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, amém, minha querida, minha querida irmã Socorro, ela se perturbou, ela entrou em estresse, porque estava ali Jesus, não era qualquer pessoa. A paz do Senhor, Jesus Cristo. Sim, um abraço para Moçambique, para a África, um abraço. Eu tenho visto a obra de vocês e eu recebo muitas mensagens, né, pedindo ajuda financeira, mas infelizmente aqui eu já quero, assim, declarando a vocês que eu sou uma missionária, né? Eu também dependo e eu gostaria muito de ter condições, posse, de estar ajudando. O que eu posso fazer é segurar no outro lado da ponta da corda com intercessão e oração, certo? Deus sabe de todas as coisas, mas que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês com as crianças. As crianças hoje têm sido um alvo no mundo para o inimigo trucidar a vida delas. A gente sabe, eu não sei se o irmão sabe, mas o demônio principado que atua para destruir as crianças em todas as nações, não só no continente africano, se chama o demônio principado Moloque. Moloque. Você acha ele no Velho Testamento. E aqui no Brasil, muitas crianças também têm sido trucidadas de outra forma, com outras violências, se é que me entende, violência sexual. Também elas são capturadas para rituais satânicos. E tem uma gama de coisas aí, né? E
Uma noite dessa eu tive uma experiência muito forte quando eu vi uma mensagem de uma mãe, né, que uma adolescente tinha saído de 11 anos, 12 anos, para mim é uma criança, e ela sumiu, ainda não apareceu, né? Já faz dias, não estou sabendo do resultado, e eu tenho orado muito, eu tenho visto o trabalho de vocês em África, também a situação ali na faixa de Gaza, onde as crianças têm sido destroçadas, além da fome, têm sido também violentadas e assassinadas. As crianças ali na Ucrânia, da guerra, né? Também tem outro fator ali na Índia, onde crianças são entregues para se casar com homens muito mais velhos, né? A cultura de lá, que inclusive as Nações Unidas, a ONU, já enquadrou a Índia para acabar com esse ritual de pegar as meninas. Eles se casam, homens velhos se casam com meninas e na noite de núpcia estupra essas meninas e muitas delas morrem. E assim, só em falar, e então por trás disso, meu irmão, você pega aí no Google e você procure o Principado Moloque. Era quando eles faziam aqueles rituais, eles botavam os braços dessa estátua, dessa imagem, eram ocas, eles botavam as brasas e botavam as crianças, e eles tinham uma alavanca que levantava assim, aquelas crianças morriam assadas, né? É muito complicado, mas o ministério infantil é muito primordial, como todos os ministérios. Mas o ministério infantil é primordial, porque você está fazendo, você está elevando a base das crianças, para elas virem ser seguidores de Jesus, viu? Então, meu irmão, você, pelo menos na oração e na intercessão, todos de África não estão só. Eu estou orando, eu sei que muita gente está orando e eu estou orando para que Deus mande mantenedores. Né? Inclusive, um dos irmãos, eu nem me lembro, parece que eu tenho ele no WhatsApp. Ele me convidou para eu ir aí ajudar, né? A ir na África, aí com vocês, mas eu não posso fazer nada de mim mesmo, né? Eu tenho que ter direção de Deus, eu não tive direção de Deus, né? Mas enfim, vamos continuar com estamos aqui fazendo uma reflexão da visita de Jesus, capítulo 10 de Lucas, quando a gente viu muitos ensinamentos, né, de Jesus, a visita de Jesus lá na casa de Marta, lá em Betânia, né? Então, Jesus ele não foi só, né? Ele foi com a escola apostólica dele. Todo o apostolado estava com Jesus. Todo o apostolado estava com Jesus. E além da escola apostólica, que eram os discípulos, tinha uma multidão, porque era um grande evento ali em Betânia. E então, no capítulo 40, Marta, ela ficou agitada, porque ela ia cozinhar para aquela multidão, ela queria dar o melhor a Jesus, ela queria fazer o melhor. Porém, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Como é que se diz? Se quedar aos pés de Jesus. Espera aí um minutinho que eu vou acender a luz, que está ficando escuro. Que vai chover. Pronto. Só que Maria, ela escolheu a melhor parte, né? Que foi ficar aos pés de Jesus. Porque essa visita de Jesus
Não foi uma visita assim qualquer, não foi. Essa visita de Jesus foi uma visita importante. Então, se eu fosse botar um tema nessa reflexão, eu colocaria assim, quando Jesus nos chama para uma conclamação, quando Jesus nos visita, algo vai acontecer. Jesus, ele não age por impulso, não. Jesus, ele tem direção certa na hora certa. Marta desesperou, desaprovou essa atitude de Maria, eu estou vendo aqui o esboço, e contrariada questionou a Jesus, e ele não se importava que ela ficasse sozinha no serviço, sem a ajuda da irmã Maria. Pediu a ele que pedisse para Maria ajudar. Com amor, Jesus repreendeu Marta. Então, Jesus, ele repreendeu Marta com amor. Como foi? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E não é assim que estamos vivendo. Porque independente que somos, no caso, missionários, né? Como os irmãos aí na África, com esse trabalho belíssimo, os trabalhos nas denominações, nos ministérios, mas a gente tem que se lembrar que estamos vivendo momentos cruciais e estamos nos últimos dias na Terra. A gente tem que estar atento para os sinais e a chamada de Deus, né? E aí Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, ninguém pode lhe tirar isso. Por que ele disse isso? Porque aquela família ia passar por uma grande luta. A provação que aquela família ia passar, se não tivesse uma base, não iria aguentar. E aí Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar dela essa parte. Então, a gente vê essa história em Lucas 10, 38, 42. Vamos ver o que aprendemos com a história de Marta e Maria, né? Vamos ver. Paz do Senhor, Márcia, boa tarde. Eu estou aqui com uma pequena reflexão em Lucas 10, 38 até o 41 ao 42, a história de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar essa família, né? Jesus não visita, não nos chama por um só acaso, não. Primeira lição, Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco de Jesus, em tempo algum. Temos sim os nossos compromissos, os nossos trabalhos, a nossa vida diária com a família, mas, porém, todavia, não pode nos desfocar do Senhor. E, em segundo lugar, Maria nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade da vida. A gente vê que Maria nos ensina. Maria, a Bíblia diz que assim que Jesus entrou na casa, está aqui no 38, do capítulo 10 de Lucas. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta, cita ela porque, primeiro, porque ela era a irmã mais velha. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor. Então, assim que Jesus entrou na casa desta família, que por sinal era muito amigos de Jesus, Maria quedou-se. Eu vou ficar aos pés de Jesus, porque lá eu vou encontrar resposta ou alguma coisa ela sentiu. Então aprendemos que, segunda lição que está aos pés de Jesus, é prioridade da nossa vida espiritual. Você, aliás, hoje de manhã já se levantou agradecendo a Deus por todas as coisas, já pediu a Deus a direção à sua vida, já falou ao Senhor que o ama, que depende dele em tudo, então cuida, tá? A terceira importância desta palavra, a terceira lição é a importância de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem estava ali na casa de Marta e Maria e Lázaro era o Verbo que se transformou carne, a própria palavra. E quando o Verbo entrou na casa de Marta e Maria, se jogou logo nos pés de Jesus para ouvir a palavra. No relato bíblico não conta o que ele estava ministrando, o que ele estava ensinando. Sim, mas provavelmente, muito bem, Márcia, provavelmente o Senhor estava dando palavras de orientações àquela família. Porque, como eu disse no início, aquela visita não foi uma visita qualquer. Foi uma visita que eu vou botar o nome aqui, fúnebre. Foi uma visita fúnebre. Por que, missionária? Porque lá no livro de João, você pegue sua Bíblia e abra no livro de João 11. João 11. Interessante. João 11. A ressurreição de Lázaro. Tá vendo aí? Então, no capítulo 10 de Lucas, o Senhor estava fazendo uma visita para aquela família de preparação para a noite escura que aquela família ia passar. E hoje Deus nos está falando para muitos de nós que nos preparemos, porque está para vir uma noite escura para o Brasil, para o mundo. Só que Marta não discerniu a visita de Jesus, como muitos não estão discernindo. Maria se quedou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra de preparação. E quando vem aqui na morte de Lázaro, no capítulo 11 de João, que o capítulo 11, o autor, que foi o evangelista João, retrata Jesus como o príncipe da vida, que nesse capítulo Jesus confronta a morte. É nesse capítulo que o Senhor toma a chave da morte, dizendo que ele é o autor da vida.
Então Lázaro morre, e no versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Jesus já estava na entrada da cidade de Betânia, e ela ouviu o burburinho que ele estava entrando na cidade. Ela sai que nem uma louca, porque é o que acontece. A pessoa, quando não vive nos pés de Jesus, não discerne, é uma pessoa desequilibrada. Ela é desequilibrada na família, no trabalho, ela é desequilibrada na denominação, né? É uma pessoa, quando o mal chega na sua casa, a noite escura, ela é desequilibrada porque ela não tem confiança em Jesus, né? E por que ela não tem confiança em Jesus? Porque ela não vive nos pés de Jesus para aprender. E a terceira lição que Maria nos traz é que justamente a importância de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque quando vem as noites escuras, era isso que acontecia com a igreja do primeiro século, que muitos cristãos morriam nas arenas, comido pelos leões, devorado pelos leões, sendo agredido pelos touros selváticos, a fio da espada, sendo degolado, e os imperadores, Nero ficava indignado que os cristãos morriam com um sorriso no rosto, diz os historiadores. Sabe o que é isso? Pessoas que ficaram sempre aos pés de Jesus, eram cristãos equilibrados, que lembrava mesmo que morrendo estava ali o Senhor com eles. Temos hoje muitos crentes desequilibrados, sabe? Temos os crentes 6 horas por mim. 6 horas por mim. Tem aqueles crentes que quer que a gente dê a nossa reserva para eles, mas não pode, porque era 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes era que tinha reserva. E vai ser assim na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento. É por isso que o Senhor está enquadrando a igreja brasileira, a igreja do mundo, para estar buscando Ele enquanto é tempo. A noite escura está vindo, certo? Eu oro por todos das minhas redes sociais, todas elas, Facebook, Instagram, WhatsApp, o TikTok, o canal Caminhão da Fé. Eu oro agora. Em eu orar e ter a manifestação do sobrenatural da vida de cada um, não depende de mim, depende da intimidade de cada um com Deus. Aí é outra história. Entendeu? É outra história. Porque quedar-se aos pés de Jesus é você estar ouvindo a palavra, lendo, meditando, buscando o Senhor a oração e no jejum. Porque quando a notícia mal vem, um diagnóstico de um médico dizer provavelmente é um câncer, como foi comigo e tantas outras pessoas, a gente ficar no equilíbrio de Jesus. Entende? E muitos não têm isso. Eu vejo tanta coisa, até com exame de taxas alta, né? Provavelmente você está uma pré-diabética, entra chorando dentro do templo. Isso é desequilíbrio. Porque se a nossa vida está em Cristo Jesus, nós temos total confiança. E isso não é falácia, não. A igreja do primeiro século mostrou isso, né? Mostrou isso. E aqui, no 22, no 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Era bom que Jesus também tivesse dito a ela, né? Se tu tivesse aos meus pés, como minha irmã teve, quando eu estive na tua casa, tu não estava nesse desespero. Mas a gente vai ver o Senhor Jesus dando na lata de
Marta, vamos ver ainda? 23. Clamou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse. Aí o diálogo continua. Capítulo 24. Eu sei, explicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Ela, por não estar aos pés de Jesus, não ter discernido, certo? Ela, por não ter discernido, ela foi refutar, mas ela estava, amém, irmã Márcia, ela estava frente a frente, diante do autor da vida. E Jesus, aí ele disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus pregou para Marta, né? Jesus pregou para Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Então Jesus pregou para Marta: tu crê nisto? Agora eu estou te evangelizando, né? Mas a fé e a busca diária no Senhor e a intimidade com o Senhor não é falácia, porque hoje todo mundo crê, né? Hoje todo mundo é. Mas quando vir o que está por vir para a terra, certo? A Bíblia diz que muito correrão de um lado para outro. Sabe por que correrão? Muitos. Porque não tem base com o Senhor. A palavra é essa, como Marta não tinha. Aí continuou o diálogo. Aí ela diz no 27, sim, Senhor, respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aí aqui ela entendeu a divindade de Jesus, mas ainda não compreendeu direito. Vamos embora. Ela ouvindo isso, no 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, quem? Jesus. Retirou-se da presença de Marta e mandou chamar Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. O Senhor não mandou chamar Marta. O Senhor mandou chamar Maria. Porque Marta estava num desequilíbrio espiritual de uma intensidade altíssima, que o Senhor precisou pregar para ela e evangelizar. Não existe supercrente, mas existe o crente que se quer dar aos pés de Jesus. Certo? Continuando aqui. Então, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: alguém foi lá chamar na casa, ela estava lá sentada. O mestre chegou e te chama. Vê que coisa linda. Ser chamada por Jesus. Sabia de uma coisa? Que o Senhor só considera quem considera a Ele. O Senhor só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. E eu não estou falando aqui de fazer parte de algumas coisas dentro de templo, não, nem dirigir isso, aquilo, não. Eu estou falando que o Senhor só considera quem considera a Ele. Eu estou falando isso. É forte, né? Vamos embora. Ela, ouvindo isso, se levantou-se depressa e foi ter com ele. Ela teve uma reação humana. Quando vem as noites escuras, quando vem a gente chora, a gente corre, a gente vai,
mas no equilíbrio da fé. 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. O 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, levantou-a, levantando-se depressa, e saiu seguindo, supondo que ela ia ao túmulo para chorar a morte do irmão. No 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés de novo de Jesus. Então, Maria tinha esse santo costume de se lançar aos pés de Jesus, dizendo, aí é diferente, primeiro ela se lançou aos pés de Jesus. Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo ela chorar, veja que antes da pergunta, ela se lançou aos pés de Jesus e perguntou. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. O Senhor só se agita no espírito e só se comove quando alguém vive aos pés do Senhor. Não adianta ser crente nominal. Não adianta, ninguém barganha com Deus. Contra fato não há argumento. Hoje vivemos uma era de falsos cristãos. Hoje vivemos uma era de muitos escândalos. E com esses, nem o Senhor se agita e nem o Senhor se comove no espírito. Contra fato não há argumentos. Está aqui na Bíblia. 34. E perguntou-lhe, onde está? Onde sepultaram? Eles lhe mostraram, Senhor, vem ver. No 35, Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque viu que ali tinha uma mulher de muito compromisso com ele. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto amava. Mas alguns objetaram, não poderia ele abrir os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Aí Jesus, no 38, se agitou de novo, novamente, em si mesmo. Encaminhou-lhe para o túmulo. Era este uma grande gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, tinha uma pedra na entrada. Então, no capítulo 39, o Senhor ordenou, tirai a pedra. A crente desequilibrada, que ainda não tinha entendido a complexidade da gente estar aos pés de Jesus, disse, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, né? Um desequilíbrio total, porque estava ali o autor da vida, podia estar ali aquele morto 100 anos. O Senhor, ele tem poder de fazer tudo novo. Aí aqui, Jesus deu outra na lata de Marta. No 40, versículo 40, respondeu Jesus, não te disse eu que se crere, verás a glória de Deus? É triste, né? A pessoa levar
3 repreensões de Jesus, porque ela levou 3. Quando Jesus foi na casa dela, que ela se queixou da irmã, e Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela, que é a fé. Depois, o Senhor deu outra na lata dela, que foi: se tu creres, eu já disse, verás a glória de Deus. Tu crê? E depois o Senhor de novo na frente do túmulo. E ali o Senhor deu a lição para Marta, e a prioridade que Maria escolheu foi de ouvir a palavra, o verbo da vida, o autor da morte, o autor, como é que se diz, perdão, um príncipe da vida. E ali na frente do túmulo, o Senhor chamou pelo nome dele: Lázaro, vem para fora, porque se ele chama defunto, vem para fora, todos os defuntos ali sairiam. E outra 5ª lição é o perigo da distração. Temos tempo para tudo, ficar horas e horas em redes sociais, mas não temos tempo de ter a nossa devocional. Aí quando vem a noite escura da vida, não tem força, fica num desequilíbrio só. Pede oração a um, pede oração a outro, vai para um, vai para acolá. Não, Deus tirou dessa situação porque a igreja orou. Não, queridos, Deus tirou porque prevalece a vontade dele. Assim a gente deve entender. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia. A 6ª lição, o serviço e a devoção. Eu sei que Marta queria dar o melhor banquete, o melhor, mas Jesus no momento não queria isso. Queria que ouvisse o que ele tinha para ministrar. E o último lição, antepenúltimo, a necessidade de equilíbrio. Principalmente no tempo de hoje, porque não se preocupe não. O primeiro que nos aponta é o mundo. Tá desse jeito e é porque é crente. Eu vejo tantas mulheres, homens desequilibrados dentro da igreja. Por mínimas coisas. Por mínimas coisas. A necessidade do equilíbrio. 8º. E o ensinamento de Jesus pela compaixão, né? Que Jesus teve de Marta, né? Jesus evangelizou, Jesus falou, e só faltou ele dizer a ela: aprendeu sua lição agora? Aprendeu? Ficar aos meus pés quando eu faço uma santa convocação? Quando eu chamo? Quer ver um exemplo? Quando Deus te acorda de madrugada, o Espírito Santo, que tu rola para a direita, rola para a esquerda, rola para o lado, liga o celular, e tu não entende não? Tu não entende que é para dobrar o joelho? Tu não entende que Deus está sendo muito generoso contigo? Tu não entende não? Que o Senhor está dando livramento que até não merece porque não busca, mas é a misericórdia. Tu não entende, não? Quando Deus bota no teu coração, né? No teu coração, para tirar 2, 3 horas de jejum. Quando Deus coloca no teu coração, na tua alma, para tu dar um tempo nas redes sociais. Quando Deus toca no teu coração
para tu vigiar com o que fala. Deus está chamando todos nós para uma santa convocação. Pode entrar nas minhas redes sociais. Tem uma missionária aí, que eu botei o vídeo. Deus usando a mulher tremendamente. O que está por vir para o Brasil, que era todos nós estarmos de mão dadas, mas entra aqui, ó, e sai aqui, ó. Aí quando o samba lelê acontecer, a chapa esquentar, vamos buscar reserva a quem tem. Eu não posso fazer nada por ninguém, nem você pode. A época de se preparar é agora. De rever o nosso conceito de cristianismo. Que tipo de cristãos somos? Se está fazendo alguma diferença no meio da família? Se é uma pessoa equilibrada? Se está fazendo alguma diferença no meio do trabalho, da congregação, na vizinhança? Entendeu? É isso mesmo, Socorro. Porque... Exatamente, Márcia. Exatamente. É isso. É por isso que o Senhor está nos chamando. E hoje, deixa eu dar um alerta aí, viu, Márcia? Márcia falou uma coisa muito boa. E também, irmã Socorro. Hoje não é mais momento de você estar verbalizando seus pedidos de oração dentro das denominações. Porque é exatamente isso que Márcia está dizendo. Infelizmente, é verdade. Eu não peço nenhum pedido de oração, nem por filho, nem situação. Eu não verbalizo nada do que acontece. Até com minha saúde. Nada. Mas a senhora não se congrega? Me congrego. E é uma benção, todos são uma benção. Mas eu vejo, quando você abre muito sua boca, entendeu? Nada, e vou ficar mais de boca fechada. Porque é isso mesmo. Muitas pessoas, é o comentário de Márcia, não sabem nem o que outros estão passando. Mas ao invés de ajudar a levantar, ajuda a ficar no chão. A morte espiritual de muitos na igreja serve só de comentários. Quando o Senhor coloca alguém na prova, ele está trabalhando como oleiro na vida da pessoa, porque a transformação vem dele, sim. Mas para isso a gente tem que se alertar agora de ter o discernimento, Márcia Aurélia, de ficar com a boquinha fechada. Momento agora é esse. Pegou agora? Me responda aí. Se não está conseguindo fechar a boca, faça como eu estou fazendo. O que é, missionária? Eu estou já há muitos dias em campanha de jejum. Minhas campanhas de jejum ontem foi 12 horas de jejum. Porque é super crente. Não. É para mim mesmo. Para mim mesmo. Tu tá entendendo? Eu não peço nos meus jejuns nada material. Não. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi o que Maria fez. Que isso é fato. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o momento agora, não só Márcia Aurélio, mas eu e todos os meus internautas que me escutam, um pequeno conselho, viu? É fechar a boca. É fazer, temos que ter a unção de Sulamita. Lá do livro de Reis. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Com teu marido, tudo está bem. Com teu filho, vai tudo bem.
não é época mais de abrir a boca para pedir oração para nada. Até porque, vamos ser sinceros, você acha de verdade que muitos que estão ali dentro das congregações, até líderes, são mulheres ou homens de intimidade de oração? Nem todos, queridos. Nem todos ali. Irmã, não diga isso, eu digo e provo que Jesus disse. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então, para mim, essas 4 décadas que eu sirvo a Jesus, nos meus altos e baixos, eu aprendi uma coisa, que a gente não tem que viver por vista não, por fé. E se chama um dom muito especial que a gente, outro conselho para os meus internautas, é o dom de discernimento. Tanto discernimento de espírito, porque esse discernimento de espíritos é... Peraí, deixa eu procurar aqui um negócio. Aguarde aí, vamos comentando. Sim, discernimento. Eu pensava que era no singular, mas é no plural, que eu estou aqui vendo no Google. O discernimento de espírito é um dom dado de espíritos. Então aqui são 2 classes de espíritos. E você só vai entender isso aqui quando você lê os livros de Rebecca Brawley. Porque a gente tem que discernir se é espírito da parte dos demônios ou se é dos homens. E no dom de discernimento de espíritos, eu vejo muitos que estão ali na frente liderando. Pastor, co-pastor, pode ser quem for. Líderes, dirigentes de oração, carne pura. Carne pura. Então a gente não pode andar por vista, e sim por fé. Então, o que acontece? Deus, ele está nos enquadrando. Ele está nos enquadrando. A gente ter agora esses 2 ferramentas, além de 3 ferramentas que são armas bélicas espirituais, palavra, oração e o jejum. E temos que buscar, minha irmã. Olha, é um conselho que eu dou a todos os internautas. Buscar com rapidez, discernimento e pedir a Deus domínio próprio para ficar, olha, de boca fechada. Eu estava numa festividade de um ciclo de oração e Deus tomou o pregador na palavra de sabedoria e eu guardei aquela palavra. Ele disse: mulher de circo de oração, fala menos e ora mais. Então hoje não é tempo da gente estar abrindo a nossa boquinha para estar contando os nossos problemas dentro de denominação. Se você está passando por essa luta, é porque abriu a boca. Uma senhora
irmã, falou tão sério assim, porque eu já passei. Porque eu já vivi isso. E só foi na lata. Então não resolve. Eu passei uma situação familiar muitos anos atrás, de uma determinada violência, que eu não vou contar o que foi. Procurei um pastor, só carne. Hoje eu vejo que ele só é carne. Chega, desce o sangue. Carne fresca, verde. Era muito idolatrado aqui onde eu moro, de uma Assembleia de Deus aqui. Nunca idolatrei ele nem ninguém. No dia que eu fui pedir ajuda para minha família, ele me deu uma resposta que jamais Jesus daria. Aí ali eu fechei aquele ciclo e entendi que é eu e Deus, Deus e eu e Jesus, Jesus e eu e Espírito, Espírito e eu, e pronto. Eu não tenho amizade para contar mais nada para ninguém. Entendeu? A mesma coisa nas redinhas sociais. Entendeu? Muita gente passando aí por luta. Frase do dia. Hoje eu estou assim, assado. Hoje você está procurando é luta. Posta família, posta isso. Mas, irmã, não pode não, porque a inveja tem rede social. É um conselho. Entendeu? Entra na minha rede. Entre, tu vai ver. Poucas coisas eu coloco. Poucas. Coloquei a colação de grau do pastor Barnabé, meu filho. Coloquei o noivado da minha neta. Uma coisa e outra assim. Mas minha rotina, a vida da minha família, de forma nenhuma. Meus problemas, hoje eu estou me sentindo assim. Hoje eu estou me sentindo... Não. Coloco minhas missões, coloco aquilo que Deus me chamou. Faço isso que eu estou fazendo aqui com você. Com vocês, entendeu? Então, foi para isso que o Senhor Jesus, quando entrou na casa daqueles 3 irmãos lá em Betânia, muito bem, Socorro, para alertar que vinha uma noite escura. E eu botei o nome daquela visita, a visita fúnebre que Jesus fez na casa de Marta e Maria, né? Eu botei. E aqui eu quero deixar essas orientações, porque os dias são maus. Por esses dias eu postei uma revelação que eu tive, tá aí na rede. Eu gosto muito, estou gravando mais no TikTok, porque o fluxo lá é maior, né, no TikTok. E eu vim hoje gravar aqui para movimentar um pouquinho o Facebook. Depois eu vou gravar em outro momento no Insta, né? E hoje a palavra é essa, desperte. Eu coloquei 2 revelações, desperte. Eu coloquei a fala da missionária, desperte. O tempo é de preparação. Lute pela sua família, abaixo de Deus. Nosso primeiro ministério é a família. Lute com todas as forças, jejum. Se um filho seu está passando por uma situação, se o esposo, a esposa, um neto, uma neta, um sobrinho, não compartilha nada, fica calada, pelo amor de Deus, ninguém vai resolver nada. Nada, entende? Se queda aos pés de Jesus, como Maria se quedou, se queda, conta lá, abre tua alma para Jesus. Jesus, eu não estou aguentando, e agora? Aí vem. Ele é o nosso amigo, Ele é tudo, Ele é poderoso. Irmãos, queridos, eu passei por muita situação
de abandono já muito na infância, no nascimento, de abandono em casamento, de luto com meu bem depois de Deus, depois da Trindade, meu bem maior, minha mãe. E hoje eu entendo que ele todo o tempo estava ali comigo, me calentando, cuidando, livrando. Assim é com você. Assim é com você. Tenha ele como seu melhor amigo e primordial. Se você se acorda de madrugada, é que ele está te acordando, que ele quer ter uma conversa com você. Se você sente de jejuar, jejuma mesmo sem sentir. Leia a palavra e você vai se fortalecendo. Com isso, eu não estou pedindo para ninguém deixar de falar com ninguém, não, porque eu falo com todo mundo. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi de alguém. Falo com todos, ando com poucos, confio só em Deus. Entendeu? Fique na paz do Senhor. Um beijo no coração, um beijo no teu coração, Socorro. Um beijo, Márcia Aurélio. E todos dos minhas redes sociais, eu estou orando por todos. Ainda que eu não fale todos os nomes, mas eu apresento o Facebook, o Insta, o TikTok, o WhatsApp, os meus contatos do WhatsApp, também lá no canal Caminho da Fé, dá lá uma olhadinha, viu, meus seguidores, e entra no canal, compartilha, se inscreve, comenta, porque para Deus ajudar. Até amanhã, Deus te abençoe, um beijo no coração de vocês, fica na paz do Senhor.